Olá, seja bem-vindo aqui no canal. Esse aqui é um bolo com recheio de brigadeiro. Então, nós vamos confeitar ele, né? Nós vamos alisar ele com chantilly. Lembrando que qualquer chantilly é bom levar em consideração a descrição da embalagem, né? Para que ele possa ter um bom resultado. Pois tem chantilly que é mais fácil de trabalhar e tem alguns que são meio difíceis, né? Deixa a gente na mão, né? Enfim, né? Mas aqui eu estou espatulando. Primeiro eu começo por cima, tá? Esse é o meu jeito de fazer, cada um tem o seu jeito, então eu vou espatulando primeiramente, colocando uma quantidade por cima, né? E vou alisando ele. E depois eu vou colocando aos poucos nas laterais, tá bom? Então eu sempre faço assim para que o chantilly também possa render, né? Então eu vou fazendo aqui uma camada na parte superior. Aqui eu estou usando uma bailarina, tá? Para ajudar um pouquinho mais a alisar esse nosso bolo. Então eu vou tirando o excesso e colocando de volta lá no bolo. E aí também pegando mais um pouco, aqui assim, e colocando nas laterais, tá bom? Para que possa colocar uma boa quantidade para poder alisar. Então eu vou colocando aqui aos poucos uma quantidade nas laterais e vou dando uma alisada de leve, tá bom? Lembrando que o alisamento é algo que vem com a prática, tá bom? Ainda eu tenho que pegar muita prática, né? Nessa questão do alisamento, né? Mas a gente vai chegar lá um dia, né? Então, creio que você também, pegando o jeito, né? O primeiro passo é começar. Aí depois a gente vai pegando a prática, conforme vai passando o tempo. Então eu vou passando aqui, vou alisando e eu vou voltar com ele já alisado. Bem, espatulei o bolo, tá? Não precisa estar perfeito. Aqui eu tenho um pincel de silicone. E eu vou fazer uma textura aqui na parte de cima, tá bom? O pincel de silicone salva a gente na hora de fazer uma texturinha na parte de cima do bolo, tá? Então você vai passando devagarinho, ó. E ele vai fazendo uma textura que dá pra ter um ótimo disfarce no seu bolo, viu? Na parte de cima. Esse pincelzinho aqui salva, viu? Porque muitas vezes a gente não deixa lisinho, lisinho, lisinho como a gente gostaria. E esse pincel, ó, vai dando uma franzida nele, ó. A gente vai fazendo uns detalhes. Então ele ajuda bastante, ó. Dá pra vocês verem, ó, a textura. Ficou umas ondinhas. Ficou uma textura na parte de cima. Então, é bem legal. Aí depois é só vir com a espátula, né, ó, e tirar as pontas, né, ó. Então você vem com a espátula, ó, tira as pontinhas. Vamos tirando a outra também. E aí, novamente, passa o pincel nessas pontinhas, né, ó, e você vai consertando, ó. Então é algo que dá pra salvar a gente, é o pincel de silicone, ó. Você vai fazendo de novo se você não gostou. Bom, agora eu vou pegar uma barra de chocolate, no caso essa daqui de 90 gramas, tá? Essa daqui, no caso, é da Lacta Diamante Negro. Então eu vou colocar aqui nesse recipiente de vidro para poder derreter, para fazer tipo de uma ganache. Não vai ser bem uma ganache, porque a ganache vai chocolate e creme de leite. Mas aqui eu vou colocar o chocolate, vou quebrar ele, tá? Ó, vou quebrar ele, colocar aqui nesse nosso recipiente de vidro e vou colocar com um pouquinho de leite no nosso micro-ondas para poder fazer a nossa ganache fake. E eu estou colocando um pouquinho de leite e vou levar no micro-ondas de 30 em 30 segundos até derreter. Depois de 30 em 30 segundos, aqui está a nossa ganache, né? Então, eu vou pegar esse saquinho aqui. Esse saquinho é um saquinho de pão de mel, tá bom? Então, eu vou abrir ele para colocar essa nossa ganache para fazer as nossas gotinhas em volta do nosso bolo. Então, eu vou pegar uma colher aqui, ó. Lembrando que é só um pouquinho de leite que você coloca, tá? Para não ficar muito mole, tá? Tem que ficar num tom cremoso. Nossa ganache tá aqui no saquinho, não tem segredo nenhum, tá? Ó, você dá um nozinho e aqui na pontinha, ó, eu vou cortar, tá? Bem na pontinha. E aí nós vamos fazer as nossas gotinhas em volta do nosso bolo. Então deixa eu organizar aqui para que vocês possam ver melhor.
Então você vai colocando bem devagarinho, tá? Não tem problema se uma gotinha ficar maior que a outra, se escorrer. Então a gente vai começar a escorrer aqui em volta do nosso bolo para ficar um efeito visual bem legal. Então você vai colocando aos pouquinhos, ó, e vai dando uma volta, dando umas pingadas, tá? Algumas vão ficar maiores, outras vão ficar menores, mas não tem problema nenhum. Então eu vou fazendo assim, dessa forma, para ficar um efeito bem legal no nosso bolo. E também dar uma disfarçada nas imperfeições dele, tá? Então aqui nós vamos girando e você vai derrubando essas nossas gotinhas aqui para ficar um efeito visual bem no bolo, tá? Ó. Aqui caiu um pouquinho em cima, mas não tem problema que depois a gente vai consertar com a roseta. Olha, algumas ficaram maiores, outras menores, mas ficou um efeito legal, né? Ó. Então dá para dar uma disfarçadinha legal no nosso bolo. Então aqui estão as nossas gotas. Aí a gente vai dar uma arrumadinha nas imperfeições aqui, né? Então vou pegar aqui o saco de confeiteiro com bico pitanga, tá? Ó. Aqui o nosso chantilly branco e vou fazer umas rosetas na parte de cima. Então eu vou fazendo aqui as rosetas para cobrir essas nossas imperfeições. Aqui eu vou fazer 4 rosetas brancas e depois eu vou fazer as outras rosetas na cor de chocolate com o chantilly, tá bom? Então, primeiramente aqui a roseta, ó, que não tem segredo, né, ó. Vamos fazendo. Aqui eu estou fazendo em 4 partes, distribuídas aqui no nosso bolo. Então, pronto. Então, aqui fiz as nossas rosetas, mais uma rosetinha aqui nessa nossa parte do bolo, tá? Então, lembrando que esse bolo aqui, ele tem 15 por 10, tá? Aqui o nosso bolinho, ó, fiz 4 rosetas, tá? 4 rosetas, como se fosse uma cruz, né? Nas pontas. E agora eu vou vir aqui com o chocolate, né? Com o chantilly de chocolate. Eu coloquei nesse chantilly, é um chantilly branco. Eu coloquei chocolate 50% cacau. E dei uma misturadinha, ó. O bico pitanga também, tá? Coloquei aqui no saco de confeiteiro. E agora eu vou fazer umas outras rosetas do lado das rosetas brancas, essas nossas rosetas de chocolate, tá bom? Você pode colocar chocolate, pode ser um Nescau, porque é o chocolate mais forte, né? Então eu recomendo ou Nescau ou então um chocolate 50% cacau, que fica bem legal a questão do sabor. E isso aqui também, pessoal, vira uma verdadeira mousse, hein? Esse chantilly com o chocolate 50% cacau vira uma mousse, ó. Dá pra você fazer uma mousse e comer que fica uma delícia. Então aqui eu vou fazendo a última roseta. Pronto. E aí ficou esse o nosso resultado. Agora eu vou fazer as pitangas na parte de baixo do nosso bolo. Continuando, agora eu vou fazer as pitangas aqui na parte de baixo. Primeiro, a pitanga com esse chantilly de chocolate. Eu vou deixar um espaço de 2 dedos entre elas, tá? Então, eu vou fazendo as pitanguinhas aqui. Opa, vamos arrumar, né? Então, vou fazendo essas pitangas e deixando um espaço de 2 dedos pra gente colocar depois a pitanga na cor branca. Então, eu vou intercalando aqui com o chantilly de chocolate até dar toda a nossa volta no bolo, tá? As pitangas estão ficando meio assim, né? Estamos aprendendo. Vamos lá. Então, vamos terminando aqui de dar a volta no bolo com essas nossas pitanguinhas. E por último, colocar as pitangas na cor branca. Nosso bico pitanga aqui novamente no nosso saquinho de confeiteiro. E vamos colocar aqui intercalando no espaço que nós deixamos, tá? Ó. Então, eu vou fazendo aqui as pitangas, que não tem jeito nenhum. Desde já, pessoal, agradeço a você que está assistindo esse vídeo aqui, que você possa se inscrever no canal, aqui no canal, e também curtir esse nosso vídeo aqui, para você dar uma forcinha para nós, para a gente se animar, para a gente poder fazer mais receitinhas e trazer um conteúdo bem legal aqui para vocês, tá bom? Eu agradeço do fundo do coração e que Deus abençoe. Olha o nosso resultado. É um bolo simples, pessoal. Todo mundo consegue fazer. Basta ter força de vontade,
Deus dá a graça e dá saúde para que a gente possa fazer um bolo tão bonitinho quanto esse aqui, ó. Ficou bem bonitinho. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.